Paz do Senhor, meus queridos, boa noite a todos vocês que estão aí em mais um painel, em mais uma casa de pão. Para nós, né, como a gente sempre fala, né, irmã Tatiana, é uma alegria ter vocês mais uma vez nos assistindo aí, compartilhando da palavra de Deus, né? É um momento muito lindo as casas de pão, um momento em que há esse compartilhamento, há essa festa, né, essa festa em família para o Senhor. E nós estamos aqui felizes porque hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito gostoso. Domingo, na ministração do irmão Douglas, foi explicado, foi abordado sobre a maravilhosa graça de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, irmã Tatiane? Como nós também, né, sempre falamos, nós não podemos falar tudo, porque nós temos que deixar algo para vocês. Mas vai ser um momento gostoso, um momento muito feliz. Boa noite, uma alegria estar aqui, né, Tanise, novamente, para a gente ruminar um pouquinho, né, do que a gente ouviu, do que o Douglas falou. Foi muito feliz na ministração de domingo. Amém, amém. Então, para nós iniciar, né, a nossa conversa, nós vamos tentar, né, rapidamente abrir o leque em 3 pontos. O primeiro ponto, né, que o irmão Douglas ele relacionou ali algumas falas que hoje nós estamos escutando sobre relacionando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, com essa parte da libertinagem, da insubmissão, né? E ele trouxe esse assunto muito bem para nós, né, irmã Tatiane? Exatamente. Exatamente como ainda ele frisou bastante, né, que a graça de Deus, ela não é uma licença para nós pecar, né? Então, a gente precisa, né, estar atento a isso, né, que como a graça abundou, né, a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mas isso não nos dá licença para nós pecarmos, né, muito pelo contrário, aumenta a responsabilidade, porque quando a gente conhece, né, experimenta, quanto mais eu experimento dessa graça, maior a responsabilidade que eu tenho de me esforçar, né, que a palavra diz que o reino do Senhor, a gente, né, ele já foi nos dado, mas a gente precisa nos esforçar para a gente alcançar, né? Então, aumenta a nossa responsabilidade, com certeza, né, Denise? Sim, o irmão Douglas, né, irmã Tatiana, ele trouxe vários pontos para nós durante a ministração dele. E alguns desses pontos ele foi até bem objetivo, né, bem assim, forte, naquele momento em que muitas vezes a gente, por estar não se baseando na palavra, a gente achar que pode todas as coisas, né? Que a gente usar, muitas vezes, da palavra de Deus para distorcer o seu verdadeiro significado, né? Eu diria, Tanise, que colocar o Senhor à prova, né? Que a palavra diz, né, que não é para a gente pôr. Até anotei aqui, 1 Coríntios 10. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes, falando do povo, né, na travessia do deserto lá. Então, a gente precisa, né, ficar atento a isso, né, não pôr o Senhor à prova, né, que é algo assim que o Senhor abomina, né, imagina. A gente, às vezes, né, irmã Tatiane, muitas vezes, na nossa ignorância, é como tu falaste, né, a gente coloca o Senhor à prova não no fato de nós estar pecando, mas muitas vezes de dizer, tem a graça de Deus, né, então não tem problema, o Senhor tem misericórdia de mim. Como o irmão Douglas citou, né? Eu vou todo domingo na igreja, eu vou toda terça na FOCOL. Como um ritual. Acaba se tornando aquela coisa mecânica. Exato. E a gente não compreende essa... Realmente, o irmão trouxe assim, o tema da mensagem cai como uma luva, né? A maravilhosa graça de Deus. Sim. A gente não consegue ter essa dimensão do que é essa graça, esse favor imerecido, né? Aquilo que a gente, se fosse ver, né, nós não merecíamos nada. Mas o Senhor derrama da sua graça, derrama do seu amor e é incrível, né, irmã Tatiane? Sim, e até o Douglas falou muito sobre isso, né? Que deixou bem claro para nós, né, que a salvação, né, não é através das nossas boas obras, e nem até pelo fato da gente estar sempre, né, no culto, na igreja, enfim, a gente pode estar discipulando, né, a gente pode estar ajudando tantas pessoas, mas a salvação a gente não conquista por causa disso, né? A salvação, a palavra diz que é de graça, né, como o Douglas falou.
E é só a misericórdia do Senhor mesmo, que Ele nos atraiu, né? Nos atraiu a Ele. E eu anotei um versículo aqui, ó, que está em Hebreus 2, versículo 3, diz assim, ó: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, né, essa graça nos alcançou. Não foi a gente que escolheu Jesus, essa graça nos alcançou. Então a gente precisa mergulhar, né, estar realmente imerso, como o pastor sempre nos ensina, né, estar imerso no Senhor sempre, né, e viver essa graça. E quando a gente vive essa graça, como diz ali ainda em Hebreus, que o Douglas ainda frisou, né, naquele versículo que diz assim, aquele que está em pé, né, Tanise, cuide para que não caia, a gente aprende a entender o nosso semelhante, né? A empatia, né? A empatia, né? Aquele que está lá fora ainda, né, que ainda não foi atraído ao Senhor, que ainda não conhece o Senhor, como aquele que está ali, né, que está aqui, como o pastor sempre fala, né, que a igreja é como um hospital. Tem pessoas que estão em coma, tem pessoas que estão dando alta, tem pessoas que estão com a doença lá que, digamos, né, mortal e, enfim, precisando de um tratamento mais forte, tratamento né? profundo, né? Enfim, tu não vê assim uma melhora, né? Mas ela está ali. Então, a gente aprende a amar essas pessoas, a compreender, a ter paciência, né? Como diz esse versículo, né? Que o Senhor tem paciência conosco, Ele é longânimo, né? Então... Até, né, irmã Tatiane, abrindo um leque aqui, se a gente for ver, nós não somos donos desse hospital, né? Nós somos pacientes. Exatamente. Nós podemos estar num nível mais né, recuperado, mas estamos dentro desse hospital, né? Estamos então, sujeitos. A gente começa a olhar, é uma coisa assim, uma frase que sempre me vem na mente, sempre tem alguém mais necessitado que eu, mais num problema maior que eu. E isso, às vezes, faz com que a gente... então não vou me desesperar, porque tem solução. O Senhor tem misericórdia, tem solução isso, né? Porque daí a gente... a pessoa... eu não sei vocês, irmãos, mas eu creio que você já passou assim, de você estar passando por um problema, né? E você encontra um irmão, encontra uma pessoa... E você está ali querendo contar muito o teu problema, compartilhar as tuas misérias com aquela pessoa. E aquela pessoa vem com uma bomba maior ainda. E daí tu pega aquele teu problema, coloca no bolso e vai ajudar ela. E o teu problema não se resolve. Te dá um gás. Por quê? Porque tu se coloca no lugar do outro mesmo com o teu problema, né? É bem como o Douglas também falou, né? Aquele versículo, né? Que eu amo, né? Para mim, assim, é um combustível para minha vida, assim, que... a minha graça te basta. É lindo. Né? Que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Para quê? Para que eu não venha me achar, né? Porque se o Senhor não fizesse dessa forma, eu iria me achar, né? E eu seria a deusa, né? Eu seria a senhora de mim mesma, como fala, né? Então, Deus permite isso, né? Que a gente tenha situações assim que é um beco sem saída, né, o final do poço, lá o fundo do poço, para que realmente a gente venha nos submeter a Ele sempre, né, depender dele sempre, e saber que a gente é limitado, né, que a gente precisa dele, sim, ser dirigido por Ele, sim. Mas é incrível, né? Outro ponto assim, o que o irmão, né, Douglas trouxe para nós, ele mostrou, né, através do tempo, através das escrituras, essa falácia que a gente escuta às vezes aí fora, que o tempo da graça, a graça só se manifestou depois que Cristo veio. A mesma coisa, né, como nós já falamos em outros painéis, é que o Espírito Santo só surgiu quando ali em Atos 2, né? Não, né? Tanto o Espírito Santo como a graça de Deus foi derramada em certos momentos, em momentos específicos para pessoas específicas. E isso ele nos mostrou, né? Se você ainda não ouviu a ministração de domingo, chegue na tua casa e ouça, irmãos, porque foi uma aula que o irmão nos trouxe. E ele nos mostrou vários exemplos nisso, né, irmã Tatiane? Sim, com certeza. E é isso, né, Tanise? A gente precisa mergulhar nas Escrituras, né? Como o Douglas falou aquele dia.
E o Senhor, ele sempre esteve presente em todos os momentos, assim, tentando salvar o homem, né? Eu fiquei hoje analisando, né, ouvindo de novo a ministração e pensando assim, meu Deus, o Senhor, ele é um que ser amor, né? de muita paciência, né? De muito amor, que não sei, eu não teria essa paciência, assim, naturalmente, né? Mas porque, né, lá em Adão, né, toda aquela a explicação que o Douglas deu, né, todas as oportunidades que Deus deu para o homem, aí o homem, né, desobedeceu, enfim, e Deus mesmo assim ele não desistiu, né, Tanise? Então a gente é um exemplo para a gente que a gente não pode desistir, independente da situação que você esteja vivendo, né? O importante é que você se submeta ao Senhor, que você seja transparente, seja sincero, mas não desista porque o Senhor nunca vai desistir de você, mas você precisa, como Jesus perguntou, né, para muitas pessoas, você deseja ser curado? Quer ser curado? Você precisa tomar a posição, né? Querer ser curado, querer ser transformado, que com certeza o Senhor, a parte dele, ele sempre faz. É o que o Douglas, né, falou no final da ministração dele, né? Que ele citou a ministração passada, que a fechadura do nosso coração, da nossa vida, é nós que temos a chave, né? Dentro. E é do lado de dentro. Então, se a gente não permite, a graça está aí. O Espírito Santo está disponível. Mas se eu não quero essas coisas, não tem. Não, eu não vou viver isso. Então, né, o que nós recomendamos, né, o que nós imploramos para você, que você queira viver isso. Que você tenha experiências com o Senhor. Que você nessa noite, que se talvez você não abriu a porta do teu coração para Deus ainda, ou abriu e Ele é uma visita dentro da tua casa, que você abra e diga, Senhor, vem de Malicuia e fica aqui, não sai, tem tudo aqui nessa casa, tu fica aqui, Senhor, para que eu possa experimentar a maravilhosa graça de Deus, para que eu possa experimentar esse relacionamento com o Espírito Santo, para que, como o Douglas falou, né, para que eu tenha esse empoderamento contra o pecado. Porque qual é o nosso grande problema, né? Que foi uma coisa para nós encerrar aqui, qual é o grande problema da humanidade? Foi o pecado. E Jesus veio para mostrar que o pecado não tem como dominar o ser humano. Por quê? Porque ele é no campo natural, assim como o irmão Douglas falou, né? Ele é natural. E Jesus veio, superou o pecado, cumpriu a lei. Exatamente. E mostrou para nós que é possível, né, irmã Tatiane? Exatamente. Então, basta nós nos apossarmos, né? Nos apossarmos disso, crermos, né, no que a palavra diz, né, sobre você, sobre quem você é em Deus. Então, se a palavra, né, fala conosco dessa forma, nós precisamos crer nela, né, e descansar. Meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Deus te abençoe, que tu possa compartilhar, né, com o teu irmão aí na Casa de Pão o melhor de Deus, esse alimento que está disponível para nós. Hoje, a graça de Deus é derramada para nós. Muitos anos atrás, era para pessoas específicas, como o irmão Douglas falou. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Olha o grande amor de Deus por ti e por mim. Hoje nós não precisamos passar por um grande problema para que eu vou derramar só para o fulano hoje. Vou ter misericórdia só do fulano. É para todos nós. Então aproveite essa oportunidade. Dê valor a essa graça, dê valor ao Espírito Santo, dê valor ao sacrifício de Jesus por mim e por ti. Deus te abençoe e tenha uma ótima Casa de Pão.